A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e é uma alegria ter você aqui, receber você aqui na nossa escola bíblica especial. Estamos caminhando, dando respostas bíblicas a algumas questões contemporâneas que atingem a nossa sociedade. Já falamos sobre diversos temas e hoje nós vamos caminhar um pouco mais no estudo da lição de número 5. Mas antes disso, obviamente, já vou pedir para você compartilhar o link, espalhar essa mensagem, essa informação aí por suas redes, Facebook, pelo WhatsApp. Eu vou lembrar você também o seguinte, aqui embaixo aqui, você pode curtir esse vídeo. Essa interação de curtir faz com que outras pessoas recebam esse vídeo como recomendação. Então, vem aqui embaixo aqui também, curte aqui, diz, olha, esse conteúdo aí é bom. E assim você também está contribuindo para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós vamos estudar hoje a nossa lição, vai falar um pouquinho sobre o cristão e o meio ambiente, mas eu também preciso lembrar você, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva entrando lá, conferencia1.org, para a nossa conferência, né? Nós vamos, nesse ano, trabalhar o tema da missão, né? O Deus de todas as cidades, missão e movimento. Há muitas novidades, temas que serão discutidos. Entra lá, conferencia1.org, veja todas as informações e escolha lá a melhor opção para que você possa participar conosco desse evento tão importante. Bom, como eu disse, vamos estudar sobre o cristão e o meio ambiente nessa lição de número 5. Pega aí a sua Bíblia, a sua lição e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que a Bíblia não tem nada a ver com o meio ambiente. Quando nós olhamos para o nosso mundo, não é difícil observar que o nosso mundo caminha para um colapso. O aniquilamento das matas, a maneira como a nossa flora é destruída, a maneira como o meio ambiente está sendo poluído, tudo isso fruto da ganância do ser humano, tudo isso fruto das ambições do ser humano. É óbvio que esse é também um assunto que, além de ser muito falado na nossa sociedade, por isso um tema tão contemporâneo, ele também é um assunto bastante polarizado, né? Porque se transformou também em questões políticas. Obviamente que o nosso foco aqui não é buscar compreender as questões políticas. Queremos, na verdade, buscar uma resposta bíblica para qual é o papel do cristão lidando com o meio ambiente. É óbvio, e está a história aí para comprovar, que nós temos menos recursos hoje do que já tivemos em outros tempos. A água, por exemplo, se transforma em um dos recursos mais valiosos no mundo, porque já há lugares do mundo em que não há água potável, né? Então, há novas tecnologias para fazer água, por exemplo, salinizada, se transformar em água potável. Não apenas isso, mas os principais países em desenvolvimento e com maior expansão econômica também são os países mais poluídos do mundo, aonde você tem uma dificuldade grande, inclusive, de respiração, uma irritação muito grande pela quantidade de poluição nessas cidades. Nós que estamos aqui, por exemplo, em São Paulo, na capital, a gente tem um fenômeno, né, que são os 2 maiores rios aqui da capital totalmente poluídos, né, mal cheirosos, sem nenhum tipo de vida vivendo nessas águas. A grande questão é, será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito do meio ambiente? Será que ela faz alguma menção, ou será que ela faz alguma recomendação, ou alguma ordem, algum mandamento
para que nós cuidemos da criação de Deus? Quando a gente fala de meio ambiente, às vezes, assim, fica meio solto, né? Mas e se nós trocássemos a palavra meio ambiente e usássemos a palavra criação de Deus? Como que o cristão se relaciona com a criação de Deus? Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente buscar as respostas para esse assunto a respeito do meio ambiente, está conosco aqui mais uma vez o pastor Kennedy, que vai nos ajudar na reflexão e na resposta para esse tema, o cristão e o meio ambiente. Pastor Kennedy, seja mais uma vez bem-vindo, que Jesus abençoe você e que seja um tempo abençoador aqui para a gente e para os nossos alunos. Amém, pastor Samuel, muito obrigado. Quero cumprimentar os nossos irmãos também que estão em casa, estudando a lição bíblica. Essa série de lição com temas bem atuais, bem contemporâneos, que diz muito respeito com a nossa vida, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente lida com o mundo ao nosso redor, né? Então é muito bom, é um prazer estar aqui novamente. Amém, amém. Bom, pastor Kennedy, eu vou começar aqui com essa questão atual, né, que é o primeiro apontamento da nossa lição, e ela diz o seguinte: em 2013, a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório de desenvolvimento humano que previa que em décadas futuras haveria bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, não apenas por questões sociais e econômicas, mas também pela degradação do meio ambiente e pela redução desses meios de subsistência, como a agricultura e o acesso à água potável. Pastor Kennedy, qual é a relevância da gente aqui, de uma lição bíblica? Você é pastor, eu sou pastor, você não é biólogo, eu não sou biólogo, né? Qual é a relevância da gente trazer para a nossa discussão, para o nosso estudo, essa discussão a respeito do meio ambiente, à luz da Escritura Sagrada? Existe uma relevância muito importante, né? Nós, como igreja, somos igreja a partir de um conjunto de pessoas. Na comunidade da igreja, nós temos pessoas nas mais diversas áreas da sociedade. Então é provável que aí na sua igreja, na sua região, tenha pessoas que têm sítio, pessoas que moram na região rural, obviamente, na zona rural, nas cidades, e todos nós, de forma direta, temos responsabilidade com relação ao meio ambiente. O lixo da igreja tem a ver com o meio ambiente. Se você descarta, por exemplo, o lixo da lixeira da igreja em qualquer lugar, queima, você está lidando de uma maneira com o meio ambiente, né? Nesse exemplo que eu dei, provavelmente poluindo o meio ambiente. Então, pode parecer que não tem muita relevância, mas tem. Tem por causa do sentido de que nós somos uma comunidade, nós estamos no meio de uma sociedade, nós temos irmãos que trabalham em empresas, que trabalham, como eu disse, na região rural, onde elas lidam com agrotóxico. Nós temos, enfim, as irmãs donas de casa lidam com o lixo e com o direcionamento desse lixo diariamente, né? Então, há sim uma relevância muito importante e eu quero destacar aqui algumas coisas. O que nós temos hoje, né? Nós temos uma situação interessante, nós temos um aumento da população, né? Agora não falando em relação somente à igreja, mas de forma geral, nós temos um aumento da população e na contramão disso nós temos uma degradação do meio ambiente. Então, de acordo com que a nossa sociedade aumenta, né, nós também temos uma degradação do meio ambiente. E qual é o grande problema disso? É exatamente o que você disse no início, os recursos naturais que nós precisamos, que nós dependemos, vão ficando escassos. Só para a gente ter uma ideia de como que o nosso meio ambiente é tão finamente equilibrado, isso é interessante, né? Daí a importância e a relevância da gente ter um olhar para o meio ambiente. Tudo é muito finamente medido. Há uma harmonia muito fina. Só para a gente entender, por exemplo, se amanhã não existisse nenhuma abelha no planeta,
provavelmente a grande parte da flora, de tudo aquilo que precisa de germinação, que é feito pelo trabalho delas, nós não teríamos, né? Então, assim, se você acaba com o habitat onde esse inseto precisa, esse habitat que esse inseto precisa para poder sobreviver, se você acaba com isso, você acaba de forma drástica afetando a própria vida humana, né? De forma muito drástica. A água hoje é uma commodity, né? A água é uma commodity, então assim, ela está virando algo. As pessoas falam assim, mas eu tenho, a gente tem água em abundância. Nós moramos num país que nós temos essa facilidade, mas como você disse também no início, né? A maior cidade da América Latina, que é São Paulo, tem 2 rios e são 2 rios totalmente poluídos, mortos, né? Então, nós temos isso e olha uma outra coisa interessante é o seguinte, é relevante porque está sendo relevante para o mundo. Eu ouvi essa semana uma posição de uma grande CEO de uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, e ela estava dizendo uma coisa interessante. Há um ano atrás, se você me perguntasse sobre se a sua empresa é engajada na sustentabilidade, no meio ambiente, no cuidado com isso, ela diria, eu responderia da seguinte maneira, olha, é legal, é bacana. Ela disse, mas hoje não se trata mais de ser legal ou ser bacana. É fundamental. O mundo empresarial, o mundo business, ele precisa estar totalmente voltado a sua atenção para isso. Porque ela estava dizendo o seguinte, não se trata mais de um capricho desse meio. É fundamental, é fundamental. Então, olha a relevância que isso está tendo. É lógico que há uma exploração comercial aí, mas tem sim uma questão, está tendo uma relevância social, né? E também, para nós é relevante, precisa ser relevante para nós, principalmente porque nós conhecemos as Escrituras e como nós vamos ver, Deus nos dá, quando nos cria, a primeira responsabilidade para a qual Ele nos dá é exatamente com o meio a qual nós vivemos, né? Nós fomos colocados aqui como co-administradores ou administradores, mordomos daquilo que Deus criou. E uma coisa que me chama muita atenção, a gente vai ver isso na lição, quando Deus cria todas as coisas, e essa ideia da criação é legal, quando Ele termina a sua criação, Ele olha e Ele dá o seu selo de garantia, né? E viu Deus que era muito bom. Sim. Bom, se é muito bom, se para Deus isso é muito bom, é muito importante, é relevante para Ele, e Ele nos coloca nesse meio e diz, olha, vocês vão cuidar disso daqui, vocês vão guardar isso aqui, vocês são responsáveis por manter isso daqui, naquele ambiente ainda sem pecado. Então, é totalmente relevante para a igreja, é totalmente relevante para nós. Legal. De fato, quando a gente olha para para o mundo enquanto negócios, né? É óbvio assim, que para o mundo o negócio tem a ver com o lucro, né? Uhum. Então, mesmo as mudanças que são realizadas no mundo corporativo tem a ver também com o sustento do lucro, né? Sim. Mas quando a gente olha para a Escritura, você usou a experiência dessa CEO, né? Dizendo assim, olha, antes, legal, é um negócio legal, sua empresa está legal, é um capricho, né? Agora não, agora é algo fundamental, né? E aí eu fico me perguntando, né, se também não é fundamental para nós como aqueles que são, vamos colocar aqui, os embaixadores, né, os ministros de Deus no mundo, se para nós o meio ambiente, né, a criação de Deus não deveria também ocupar um lugar um pouco mais de relevância, um pouco mais de relevância do que ocupa. Eu percebo, pastor, que sim, lógico, tem sempre nesse meio a questão do lucro, mas empresas fazem cálculos a longo prazo. Sim. Ela percebe o seguinte, bom, se eu não cuidar dessa área aqui agora, lá na frente eu vou pagar mais caro e eu vou ter menos lucro.
Por quê? Porque o dinheiro, ele segue também a necessidade. Se eu não tiver aqui uma sociedade onde ela tenha um habitat, onde ela pode gastar mais dinheiro com a minha empresa, se ela tiver que desviar esse dinheiro, por exemplo, para comprar mais água potável, eu vou estar perdendo dinheiro. Sim. Então, tem toda essa matemática que é feita, que sim, tem a questão do dinheiro, do lucro em si, que pensa em lucro, mas eles também são obrigados a pensar no meio, para que haja um meio... O negócio precisa ser sustentável. O negócio precisa ser sustentável. Eu acho que um exemplo bem prático disso é a própria indústria de celulose e papel, né? Então, por muito tempo, a indústria de celulose e papel, ela fazia o quê? Ela só pegava lá a madeira, né? Tirava a madeira da floresta, transformava aquilo em celulose, depois papel e jogava para frente. Quando isso começou a virar um problema, aí tem que fazer o quê? Aí entra aquela palavrinha, né? Reflorestamento. Né? E aí, às vezes, você compra lá um maço de papel, vem escrito lá, madeira reflorestada. Meu pai, para que eu inventei essa palavra agora para falar, né? Mas isso é interessante, né? Porque é um olhar assim, olha, daqui a alguns anos nós não vamos encontrar mais madeira para fazer papel. Mas a nossa empresa é uma empresa de papel, então a gente precisa encontrar um caminho. Então, para cada árvore derrubada, duas outras árvores são plantadas, né? Então, dá para ilustrar bem essa ideia de pensar a longo prazo, né? Sim. Com relação à árvore, você consegue plantar, mas você não tem como fazer com que... Você não tem como criar, por exemplo, fazer com que uma fonte de água que ela acabou porque aquele ambiente foi desmatado, foi soterrado, você não tem como cavar ali e fazer aquela fonte brotar de novo. Aquela mina de água morreu. Sim. Então isso precisa ser preservado agora, porque você tem um aumento populacional e você tem uma diminuição dos recursos naturais. Né? Então, é óbvio, amanhã, esse recurso natural que hoje é barato, por exemplo, como água, a gente não paga por água. A água que chega na sua casa, você paga apenas pelo serviço para ela chegar. A tubulação, o funcionário que dá manutenção, é de graça. Tanto que quando falta água, a culpa é da chuva, né? Exatamente. Né? Então, assim, mas vai chegar um momento que isso será pago mesmo, caro. Né? Então, se desvia o dinheiro para isso, essas empresas estão fazendo essa conta. Bom, se o pessoal entre comprar roupa de marca e ter água para beber, essas pessoas, lógico, vão comprar água para beber. Então, eu preciso trabalhar agora para que a gente prolongue isso, a fim de que esse pessoal amanhã continue tendo dinheiro para gastar, para comprar a minha camisa. Sim. Né? Faz todo sentido, na verdade. Né? Sim. Agora, pensando aqui, né, vamos entrar aqui na questão 2, né, pensando em Gênesis, né, Gênesis 2,15, né, e ali há uma indicação de Deus de como o ser humano deve tratar, né, o mundo criado de Deus, tratar, então, o meio ambiente. Eu queria fazer um contraponto contigo, um bate-bola, então, primeiro eu queria que você respondesse para a gente, ou explicasse para a gente sobre essa ordem, né, colocar como ordem mesmo, que Deus dá para o ser humano para que ele cuide desse mundo criado por ele, né? E também como que a Bíblia lida com essa questão de preservação, de cuidado com toda a criação. Sim, então Gênesis 2,15, o texto muito conhecido, né, diz que Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Né? Na minha versão NVT, traz exatamente nesses termos. Cultivá-lo e tomar conta dele. Administrar aquele lugar, cuidar daquele lugar. Né? Então, mesmo naquele ambiente de perfeição, ainda antes da queda do pecado, mesmo em um mundo onde não havia essa possibilidade, não havia degradação, a gente vai ver durante a lição que hoje é uma outra situação. O pecado entra no mundo e há uma deteriorização, a natureza é colocada sob futilidade, como diz Romanos 8, mas aqui não. Mas mesmo assim era interessante, era importante, Deus coloca o homem para tomar conta, para cultivar, para cuidar daquele ambiente. E a gente vai ver textos como, por exemplo, Êxodo 23, 12, onde nós temos Deus orientando o povo de Israel
com relação a esse sentido, olha, diz assim: vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Olha que coisa interessante, Deus está preocupado que o boi, que o animal de carga, esses animais descansassem. Olha, vocês vão parar no 7º dia, também porque ele é santo, é o dia do Senhor, mas também porque é importante que esses animais parem, que a criação descanse, para que haja uma recuperação das forças. Né? Olha que ele dá essa orientação. Né? Deuteronômio 20, tem uma orientação muito interessante, Deuteronômio 20, 19 a 20, diz assim: quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados, comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Então, que interessante, né? Era proibido. Há um imperativo aqui, não corte. É árvore frutífera, não corte. Ah, mas a gente precisa usar para fazer uma escada ou uma alavanca. Não. Dessa aí que dá fruto, não. Coma o fruto. A árvore é frutífera, deixa ela aí. Cortem apenas aquelas que não dão fruto. Não dá fruto, não é comestível. Essas vocês cortam e façam aí os equipamentos que vocês precisam fazer até que a cidade, e tem um limite, né? Até que a cidade caia. Né? Então existem essas orientações que são importantíssimas. Então Deus se preocupa com a sua criação, né? Ele se preocupa. Então há um cuidado da parte de Deus com relação à criação. Tem um outro texto aqui, no capítulo 22 de Deuteronômio, 4 e 6, diz assim, olha, esse texto também é curioso. Se você vir um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. Perceba que a preocupação aqui é com o animal. Né? No verso 6 ele vai dizer, olha, se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore, na árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Parece ser uma orientação tosca. Né? Não, demonstra o cuidado de Deus pela criação dele. Sim. Ele está preocupado com filhote e ovo de passarinho que está sendo chocado no ninho. Sim. Né? Então, do pequeno, né? Daquela de coisa que parece ser insignificante, mas para Deus não é. E se não é insignificante para ele, é importante para nós. No verso 10 ele vai dizer, não arem a terra com um boi ou um jumento presos ao mesmo jugo. E aí no verso... Que também é um cuidado com o animal, né? Que é um cuidado. Acaba... É porque um vai machucar o outro. Machucando o outro. Exatamente. Então tem todas essas orientações. No capítulo 25, no verso 4, ele vai dar uma outra orientação aqui, que é: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. Paulo usa até esse texto para defender o sustento dos pastores na igreja aos Coríntios, se não me falha a memória. Né? Então, assim, nós podemos usar da criação, mas nós não podemos abusar dela, nem extrapolar ela, nem destruir ela. Isso é cuidar da criação de Deus. Né? Isso é cuidar do meio ambiente. Então, Deus se preocupa com a sua criação. Legal. Pastor Kenneth, enquanto você fazia a reflexão, eu estava aqui pensando, né? De fato, assim, todos esses textos bíblicos, eles demonstram uma preocupação de Deus com a criação, né? Não é só a preocupação com o ser humano, mas aqui são preocupações com os animais, preocupação com erva do campo, enfim, Sim. Deus tem uma preocupação. E óbvio que quando a gente lê Gênesis capítulo 2,
é perceptível que esse é um mandato mesmo de Deus para o ser humano, né? Subjuga ali não é fazer dela o que quiser, mas essa ideia de mordomia, ela é concedida, então cuide dela, né? Mas eu queria que você comentasse sobre o impacto que o pecado acaba provocando no meio ambiente. Porque veja, olha, essa questão do meio ambiente, e você como uma pessoa bem informada, você sabe disso, é uma polarização no mundo. Sim. Né? Há uma polarização política no mundo em torno do meio ambiente, inclusive por pessoas falam do meio ambiente, assim, destruindo o meio ambiente, né? Mas estão fazendo defesas, porque, como você bem colocou no começo, hoje também está relacionado com o business, né? Mas como que a gente enxerga isso a partir, né? Você tem uma criação perfeita de Deus, você tem um mandado de Deus ali para o cuidado, para a proteção, para a utilização inteligente, sábia dos recursos da natureza, mas a gente tem um acontecimento no meio desse caminho que é a queda, né? Como que a gente consegue fazer essa contraposição aí, né? Eu acho que a chave vira quando a gente entende que a criação manifesta a glória de Deus. Então você vai ter sempre dois extremos, né? Aqueles que desprezam, desconsideram, acham irrelevante essa questão, né? Não estão nem aí, é o sujeito que pega o papel da bala, joga na rua. Né? Uma vez um pastor estava me falando uma coisa interessante, ele estava falando de uma experiência que ele viu, ele estava dentro de um ônibus, uma moça com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, numa tarde de domingo bem quente, ela estava tomando água de coco, no coco ali, né? E ela termina de tomar água de coco dela, abre a janela do ônibus e... Meu pai amado. Então você tem isso. Onde que a nossa chave vira? Como é que a gente deve fazer a leitura do meio ambiente? Né? Para que a natureza também não se torne um ídolo. Porque você tem o perigo aí do panteísmo. Eu ia falar isso, o perigo do panteísmo fica à porta. Né? É olhar a natureza, a criação, o meio ambiente a partir da perspectiva pela qual Deus criou, que é para a glória dele. Então, se o meio ambiente, se o meio onde eu vivo, se Deus criou esse rio e esse rio é para a manifestação da glória de Deus, isso muda tudo para mim. Então eu vou preservar isso daqui. Né? Isso aqui não é uma divindade, mas isso aqui manifesta a glória de Deus. Então o pecado ele vem e, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:12, ele entra no mundo e pelo pecado a morte. E o que acontece? No capítulo 8, Paulo vai dizer que a natureza ela fica sujeita à corrupção, né? O pecado é tão terrível que ele mata tudo, e a gente precisa entender e lembrar que estrelas morrem, o pecado alcança as estrelas, né? Então, nós precisamos entender, nós precisamos olhar para o meio ambiente, olhar para a criação a partir da perspectiva de que isso tudo é para a glória de quem Deus é. Aí eu não vou idolatrar a natureza e nem vou considerá-la irrelevante. Né? Não vou pegar o coco e jogar pela janela. Não vou pegar o papel de bala e jogar no chão. Eu não vou... eu vou lutar para que o meu esgoto seja tratado mesmo. Vou escolher bons políticos que têm boas propostas para isso, ou não vou votar naqueles que têm propostas diferentes para isso. Vou fazer escolhas sociais a partir de gente que olha para a criação e entende que ela precisa ser preservada porque ela representa, ela manifesta a glória de um Deus belo, de um Deus maravilhoso, de um Deus extraordinário. Então, acho que parte dessa perspectiva, porque a partir do momento que você não consegue entender que uma borboleta, ela manifesta a glória de Deus, isso tudo se torna irrelevante. O meio em que ela vive, a beleza dela, a existência dela, é secundário, né? O que importa são outras coisas primeiro. Então, nós precisamos ter essa perspectiva, que embora esse mundo esteja caído, sofrendo os impactos do pecado, todavia a criação manifesta a glória de Deus e nós devemos preservar para que essa glória seja mantida, para que ele seja glorificado. Amém, amém. Pastor Kennedy, o que significa dizer que Deus é o modelo de como tratar a natureza? O que isso tem a ver com o fato de sermos criados à sua imagem e semelhança?
Aí, mais uma vez, o texto de Gênesis aí presente, né? Sim. Então, assim, implica em dizer que Deus nos fez para preservar a natureza, né? Ele nos faz, o texto diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. É lógico que a gente já sabe, já ouviu isso aqui em outros programas, né? Na escola bíblica, no texto e contexto, de que isso significa que Deus transmite do seu caráter, né? Da sua personalidade a nós. Bom, se Ele transmite e Ele tem cuidado pelo meio ambiente, então isso também está em nós, né? Isso também está em nós. Então, dizer que Deus é o modelo significa que está colocada em nós essa parte de Deus que se preocupa com isso, né? Que se preocupa. Então, se está no caráter de Deus uma preocupação por preservar a criação, mesmo, como eu disse, antes do pecado, o que dirá agora? Então, isso também está em nós. Ele não é apenas o modelo, mas ele nos criou com essa personalidade de preservar a criação, né, de cuidar dela. E ele deu ao homem domínio. Não significa que, como você disse, não significa que domínio significa que ele pode fazer o que ele quiser com isso. Não, significa que ele é o responsável diante de Deus por esse mundo criado, né? A gente não pode botar a culpa no gafanhoto, não pode botar a culpa nos animais. Não, os responsáveis somos nós temos o domínio, nós temos inteligência, nós temos sabedoria, né? Nós temos expertise. Então, a nós foi dado. E nós também temos uma concessão de Deus. Concessão não é quando você é dono, é quando você tem uma permissão. Você tem a posse. Você tem a posse, mas não é seu. Direito de utilização. Exatamente. O direito de desfrute, né? Você pode desfrutar disso. Isso é uma bênção, né? Em segundo lugar, nós somos mordomos da criação, né? Isso também implica representar Deus, né? A gente considera o pecado contra a criação, contra o meio ambiente, como pecados quase que nem pecado. Tem gente que nem considera isso pecado, mas é. Deus leva em conta, principalmente porque nós fomos feitos mordomos, administradores, né? Nós somos administradores disso daqui. E nós devemos agir como Deus age. Como é que Deus agiria? Pegando o exemplo da moça que joga o coco pela janela, né? Será que Jesus, se estivesse tomando um água de coco ali, terminar, ele jogaria o coco pela janela, né? Como é que Jesus agiria se ele estivesse nessa situação? Como é que ele faria? Ora, a gente deve fazer a mesma coisa. Ele é o modelo, nós somos criados segundo a sua imagem e semelhança, recebemos isso dele, então não pode ser diferente disso. Precisamos seguir o padrão, seguir o modelo. Legal. Você estava falando do coco pela janela, né? Eu estou me lembrando aqui que o meu filho tem 2 anos, né? E assim, o meu filho, a gente tem criado ele com algumas informações, assim, a gente insiste com algumas informações. E uma das coisas que a gente tem ensinado para ele, minha esposa e eu, é que ele precisa cuidar do lixo dele. Ele não pode jogar em qualquer lugar, ele precisa cuidar do lixo dele. A gente tenta explicar o que é um lixo orgânico, o que é um lixo que não tem reciclável, não tem reciclagem, enfim. Mas é interessante o seguinte, o meu filho, quando ele sai à rua, uma das coisas que ele faz é recolher o lixo na rua. E aí, assim, eu estava até brincando com a minha esposa esses dias, falei assim, nós arrumamos um problema para a cabeça, porque a gente vai causar um colapso na cabeça dele, a gente vai causar uma crise nele, porque a gente ensina ele que lixo tem que ser jogado no lixo, descartado da maneira correta. Ele está andando na rua, às vezes ele está numa pracinha, às vezes na praia, por exemplo, na areia, ele fala, lixo papai, e ele fica procurando uma lixeira. E ele não interessa onde está essa lixeira, ele vai pegar esse lixo e ele vai atrás da lixeira. Eu acho engraçado que quando ele faz isso, o pessoal fica, ai que bonitinho, ai que lindinho, é isso e aquilo. Só que, por que chama a atenção uma criança jogar lixo no lixo? Quando a gente viu a Copa do Japão? Sim, do pessoal arrumando o estádio na saída, né? E eu acho curioso, jogo, né? eu lembro que o repórter chega para aquele pessoal que está ali recolhendo lixo. Olha o que é isso, né? Estão recolhendo lixo, acabou o jogo, eles estão lá recolhendo lixo e tal. Não é o lixo deles apenas, o lixo está ali, estão recolhendo. E o repórter pergunta, mas por que vocês estão fazendo isso? E a resposta do japonês ali
foi interessante ele dizer, porque depois da gente outra pessoa vai usar. Simples. Você percebe que é parte de uma questão de consciência pelo outro. Não, porque depois da gente, outras pessoas vão usar esse ambiente, né? Então, é muito importante isso. Eu queria falar mais uma coisa aqui, pastor, que a gente falou um pouquinho, mas eu quero voltar nessa ideia de que a gente deve fazer uma leitura correta e dar um valor adequado à criação, né? A gente falou um pouco disso, eu quero voltar nisso, que é o perigo do panteísmo, né? Também tem esse excesso, né? A natureza vira um deus, né? Isso, onde a criação vira um deus, o planeta vira um deus, existem religiões fundadas a partir desse conceito, né? Então, assim, isso não é isso que a Bíblia ensina. A criação não é um deus. A criação não é aquela ideia, né, de tudo é Deus, né? E Deus é tudo. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. A criação é criação. Nós somos mordomos, devemos cuidar dela porque é nossa responsabilidade. Ela manifesta a glória de Deus, mas ela não é Deus. Sim. Um filme que dava muito essa linha, né? Foi um dos filmes de maiores bilheterias da história do cinema, que foi o Avatar. Né, que mostrava muito essa ideia panteísta, a ideia de se conectar com a natureza, né, e a natureza ali era uma espécie de divindade. A Bíblia não ensina isso. Aliás, eu não sei por que deu tanta bilheteria, porque o filminho chato, viu? Eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada. Sim. Mas, de fato, o filme apresenta a natureza como uma divindade, como um deus mesmo. Onde as pessoas se conectam com a divindade através da natureza. Exatamente. Não, isso não é bíblico, né? Não é bíblico. Nós temos no Brasil alguns lugares onde as pessoas usam desses lugares para ter uma espécie de experiência divina. Sim. Não, a Bíblia não fala isso. É até interessante a gente notar isso aqui, porque, por exemplo, tem muitas pessoas, muitos crentes, que tentam fazer isso com o Éden, com o paraíso, né? Então, assim, relacionam a divindade, a conexão com Deus, através do lugar onde Adão e Eva viviam, que era ali o Éden, o paraíso. Não, a conexão não é essa, né? Não é essa. Foi colocada ali, aquele lugar, a criação como em toda em si é maravilhosa, extraordinária, é bela, manifesta a glória de Deus, mas não é Deus. E nós não nos conectamos com Deus através da criação. Não nos conectamos. Somos responsáveis por ela. Ela é uma bênção da parte de Deus para nós. É um ambiente que Deus criou para que nós vivêssemos, mas a gente não se conecta. Ela revela a glória, ela não é a glória. Revela a glória, né? Exatamente. Ela revela a glória de Deus, mas ela não é a glória. Então a gente deve, sim, valorizar o meio ambiente, valorizar os animais, cuidar deles. Temos responsabilidade sobre eles, mas nós também, por outro lado, não devemos divinizar isso, né? De jeito nenhum. E principalmente, pastor Kennedy, porque assim, existem muitas coisas simples que nós podemos fazer, e aí algumas pessoas dizem assim, mas para que você vai fazer isso? Você é só uma pessoa num universo de quase 7 bilhões de pessoas, né? Mas não interessa o que 7 bilhões, 6 bilhões, 699, 99 estão fazendo. Interessa o que eu estou fazendo, porque eu sou representante desse reino, né? Então, uma vez que Deus criou isso bom e há um propósito de Deus, e o pecado mancha isso, e a ganância mancha isso, assim, eu não sou conivente nem com o pecado e nem com a ganância. Então, ainda que eu não resolva tudo, tem coisas simples que podem ser feitas, como, por exemplo, descartar o lixo, né, de uma maneira mais correta, né? Não resolve o problema. Isso já está mais do que comprovado, né? O lixo das cidades é um dos... eu estava assistindo esses dias uma reportagem, um documentário, e o lixo das cidades é um problema sério para todos os países do mundo. O lixo das cidades, nós produzimos muito lixo. Sim. E assim, às vezes eu boto o lixo do lado de fora e eu fico me perguntando, para onde ele vai? Né? Verdade. Porque, na verdade, assim, não há mais lugar para jogar lixo, né? Quando a gente assiste tem uma série de desenho, assim, bem jocoso, assim, que tira faz bastante sarro, assim, com a revolução do ser humano, e eles colocam, assim, os lixos
pairando pelo espaço, aquela coisa toda e tal. Mas quando você observa, por exemplo, que você tem país que compra espaço em outro país para mandar o lixo dele porque ele não tem mais o que fazer com o lixo. Sim. Né? Sim. E aí, assim, aí eu vou usar uma outra expressão aqui muito interessante. Um amigo que eu tenho que trabalha com reciclagem, e ele diz assim para mim, ele falou, pastor, o que é lixo para você, para mim é dinheiro. Mas não é só que é dinheiro. Para ele, obviamente, é um negócio. Mas um dia desses ele falou assim para mim, pastor, eu quero que o senhor venha aqui, que eu quero te levar no lugar, você vê o que eles fazem com as garrafas PET. O que a garrafa PET vira. E você olha e você fala assim, esse negócio aqui vai ajudar. São cooperativas, então você não tem grandes empresas por detrás e tal. Você olha e fala assim, isso aqui vai ajudar, porque assim, um negócio que ia ficar boiando no Rio Tietê virou um outro produto de utilização. É moído, etc., é acrescentado nisso, naquilo e tal. Mas aí, assim, a gente observa que há um colapso da natureza que ele é causado pelo pecado mesmo. Esse colapso, ele está presente. Mas nós não precisamos ser coniventes e nem... Porque há um colapso, dizer assim... Sim. E a ordem de Deus para Adão ela é muito pessoal. Não é uma ordem coletiva. Sim, sim. Então, assim, quando alguém pensa assim, mas o que um vai fazer diferença em 7, 8 bilhões? Então, você recebeu uma ordem. Você recebeu uma incumbência de ser mordomo disso daqui. Se 7, 8 bilhões não estão fazendo, isso não é problema seu. Faça Faça o que Deus mandou você fazer. Exatamente, né? Então a gente precisa ter isso. E nós, como igreja de Deus, como o povo de Deus na terra, que segue as escrituras, a palavra de Deus, nós temos ela falando isso claramente. Então a nós não cabe questionar isso. Né? O nosso Deus é um Deus zeloso, nós somos zelosos também. Né? Sim, exatamente. Pastor Kennedy, olha... A gente falou um pouquinho sobre a questão da criação, o Éden. Já ouvi, e é muito comum algumas pessoas falarem isso. Elas dizem, olha, a Terra vai ser destruída. A Bíblia diz que a Terra vai ser destruída. Então, assim, qual que é o problema de eu jogar o meu esgoto nesse rio? Né? Qual é o problema de eu usar e abusar de descartáveis, por exemplo? Então, qual que é o problema se Deus vai destruir isso aqui e vai fazer tudo novo? Né? E essa é a nossa quarta pergunta, né? O destino do mundo criado é a destruição ou a renovação? Né? A ideia de que a terra será destruída na volta de Jesus justifica uma devastação da natureza de maneira totalmente injustificável? Não justifica pelo mesmo argumento de quem diz assim, já que Jesus vai voltar mesmo e a terra vai pegar fogo, então não importa? Bom, primeiro que você não é Jesus. A Bíblia diz que quem vai destruir é Ele. Né? E a gente vai ver se é destruir mesmo. Né? Mas vamos partir desse ponto. É o mesmo argumento. Bom, Deus quando Deus tira a vida, Ele é assassino? Não. Não é assassino porque Ele deu, pertence a Ele. É dele. Se tiro a vida de alguém, sou assassino porque eu não tenho o poder de dar. É a mesma coisa. Não fui eu que criei a natureza. Não tenho o direito de destruí-la, né? Baseado no argumento de que, bom, isso aqui um dia vai tudo pegar fogo mesmo, né? E ainda canta o corinho, né? Essa terra vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, mas aqui é a ideia. A ideia não é de Deus destruindo a criação. Não, a gente vai ler, eu quero ler aqui uns textos. O primeiro é Isaías 11, 6 a 9. É um texto interessante, diz assim, né? Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. E aí a gente tem também Isaías 65, que é o mesmo contexto, né? O que Isaías está falando aqui, Deus está falando aqui através de Isaías, é a respeito da harmonia. A restauração de tudo. Né? A restauração de tudo. Né? Só para ficar uma coisa clara, tá, irmãos?
Pastor, então no céu, na nova terra, quando Deus restaurar, vai ter vaca, leão, bebê. Não se preocupe, porque o texto não está preocupado com isso. A gente não sabe como será essa nova realidade. Ainda a gente não consegue nem imaginar. Mas o texto está aqui querendo enfatizar o seguinte: essa criação será restaurada. Será restaurada. Deus restaurará a harmonia dela a ponto de um leão comer capim. Parece que volta ao estado original. Né? Parece que quando a gente lê esse texto de Isaías, esse texto é magnífico, um dos textos assim mais emblemáticos, né, do Antigo Testamento, falando da revelação do Cordeiro, falando da revelação de Cristo. É interessante a gente observar que dá a entender que a ideia de animais se devorando numa cadeia do mais forte para o mais fraco nunca foi o propósito. Isso já é um colapso provocado pelo pecado. Né? Já é. Né? Eu fico imaginando assim às vezes, né? Eu fico imaginando Adão horas depois do pecado. Né? No dia antes, ele ia lá no abelheiro e pegava mel e a abelha... Tranquilo, né? Agora ele vai pegar mel, né? Pensando que continua tudo igual, e a abelha ferrou a ele. É interessante a reflexão. O leão passa a olhar para a zebra da qual ele pastava junto, porque o texto diz que Deus deu a erva do campo e as sementes e os frutos aos animais e ao homem. Né? E agora esse leão passa a olhar para uma zebra e a boca começa a encher de água, né? Ele começa a sentir vontade de sangue, enfim... Mas houve uma degradação, mas essa natureza degradada, que continua sendo degradada, ela será restaurada. Ela será restaurada, a Bíblia fala disso. Eu quero ler um outro texto que fala a respeito disso, que é Romanos 8, 19 a 21, né, que diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Paulo aqui traz um entendimento interessantíssimo. Ele está dizendo que a criação hoje, ela está em estado de futilidade. O que é isso? Degradação. As coisas morrem. Né? As coisas morrem. Há uma degradação da criação por causa da presença do pecado, as coisas morrem. E aqui tem uma coisa interessante: por que a criação, que aparentemente tem nada a ver com o nosso problema de pecado, e Paulo coloca aqui que ela foi submetida a essa situação pelo próprio Deus. Não é o diabo que nem o dominador disso, né? Não, o próprio Deus coloca a criação em um estado de deteriorização. É um estado onde ela perde o propósito da sua perfeição, da sua excelência. Por quê? Porque o administrador, o responsável que Deus colocou para cuidar dela, desobedeceu a ele. Isso é importante porque é um princípio geral nas Escrituras. Sim. Quando o responsável peca contra Deus, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade sofrem o seu pecado. A responsabilidade comunicada, né? O Adão peca, mas toda a humanidade peca porque ele representa toda a humanidade, né? E ele é o responsável por Deus, o mordomo por toda a criação. E aí Paulo coloca aqui a ideia da criação como uma personalidade, né? Toda a criação aguarda, né? Há uma expectativa da criação pela revelação. Aqui está falando da glorificação, do dia da volta de Cristo, quando os filhos de Deus serão revelados, glorificados, manifestos, conhecidos, né? E aí a criação também será restaurada, será totalmente restaurada. Então isso é muito belo, isso é maravilhoso. Sim. Pastor Kennedy, meu querido irmão, irmã, estudante, estamos chegando ao fim desse estudo da nossa lição bíblica. Estamos aqui refletindo, pensando a partir da Escritura, várias questões envolvendo o meio ambiente. Não sei quantas vezes você já ouviu ou já viu essa reflexão, né, a partir da Escritura Sagrada. Mas, Pastor Kennedy, eu queria que você fizesse uma aplicação agora, uma palavra pastoral mesmo, para os nossos alunos. Aqui nos desafios práticos, a gente tem pelo menos três
três conceitos interessantes aqui, né? Responsabilidade, cuidado e esperança, né? Como que o cristão deve, então, cuidar, se relacionar com o meio ambiente e como que ele pode também esperançar, né? Assim como a própria natureza, a ideia dessa redenção em Cristo Jesus. Sim, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que você é responsável, sim, pelo meio ambiente, pela criação, pelo cuidado, por cuidar de tudo aquilo que Deus disse. Olhe para a natureza, passe a olhar para a natureza a partir de uma perspectiva da glória de Deus. Eu me lembro de um irmão que saiu de férias e quando ele voltou, ele foi para um lugar das férias muito bonito no Brasil, uma região de praia, de águas cristalinas, e ele disse que quando ele chega na praia e que ele olha para aquela praia cristalina, ele disse: pastor, ali eu vi a glória de Deus, eu tive uma elevação da manifestação da glória de Deus, foi maravilhoso. E é esse o propósito de Deus. Então imagine você ser um deturpador, um depredador daquilo que revela a glória de Deus. Não foi isso para que a gente foi criado. Então, considere sim o destino do seu lixo, considere sim que você é responsável quando você sai de férias, enfim, quando você vive, você é responsável sim pelo meio em que você está vivendo. Pode parecer que a sua atitude não vai mudar muita coisa, mas muda sim, é importante. Independente disso, você recebeu uma ordem, você é responsável pelo meio ambiente, pela criação, sim. Todavia, tenha também esperança de que um dia esse mundo será restaurado, será renovado, será feito novo. É uma promessa que existe lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Lá diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. E aqueles que vão viver nessa nova terra amam essa terra desde já, né? É o princípio de Jesus. Se você é fiel no pouco, aqui, naquilo que já está deteriorado, você também será colocado naquilo que será novo, naquilo que será refeito. Isso é muito importante. Então, sim, nós temos responsabilidade com relação a isso, nós podemos ajudar de alguma maneira, sem querer idolatrar, sem querer entrar em ideologia, não, de forma bíblica. Tenha uma visão bíblica a respeito da criação, da natureza, para que nós possamos cumprir o papel da qual Deus nos chamou para desenvolver nesse mundo belo que Ele criou. Amém, amém. Pode orar para a gente, pastor Kenny? Amém, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos e te louvamos pelo mundo maravilhoso e extraordinário que o Senhor criou. Infelizmente, Senhor, devido à nossa desobediência, toda essa beleza tem se deteriorado dia após dia, mas ainda é um mundo belo. Ainda, Senhor, é um mundo que manifesta a sua glória, não da forma plena pela qual o Senhor havia planejado e criado para ser, mas manifesta a sua glória. Nos ajude, Senhor, a ter consciência de que somos responsáveis, temos o privilégio de sermos administradores dessa criação maravilhosa. Nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti. Agradecemos a Ti, meu Deus, pela vida que tem nos dado, agradecemos a Ti, Senhor, pelo meio ambiente que o Senhor tem produzido. Nós te pedimos graça e sabedoria para que possamos continuar vivendo e vendo a manifestação da sua glória em toda essa beleza, seja para a glória do Teu nome e a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui conosco. Meu querido estudante, minha querida estudante, que Jesus abençoe você, hein? Vamos cuidar desse mundo criado por Deus, em que bondosamente Deus nos presenteou. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma feliz semana e nós nos encontramos na próxima semana com mais um estudo da nossa lição bíblica. Bons estudos para você!